Um professor distribuiu uma lista com 10 problemas a seus alunos e marcou uma prova para ser realizada alguns dias depois. Essa prova seria composta por 5 dos problemas da lista, escolhidos aleatoriamente. José, um dos alunos, ao estudar preparando-se para a prova, conseguiu resolver exatamente 8 dos 10 problemas propostos. A probabilidade de José resolver os 5 problemas da prova é igual a quanto? Tá, então, o que é que acontece, né? Tem um professor que fez uma lista lá de questões e tinha 10 questões ao todo. E dessas 10 questões, ele vai pegar 5 questões e vai elaborar a sua prova. E daí a gente quer determinar a probabilidade do José resolver todos os 5 problemas da prova. Então, em primeiro momento, vamos imaginar aqui como seria essa prova com as 10 questões. Então, vamos supor aí que a gente tem as questões A, as questões B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, essas daí são as 10 questões da prova. Só que dessas 10 questões, o José ele errou 2 e acertou as outras 8. Então, suponhamos que o José tenha errado a questão A e também a questão B. Então, para que José ele acerte todos os 5 problemas da prova, temos alguns casos a considerar. Por exemplo, pode acontecer o caso em que cai apenas uma das questões que ele errou. Então, quer dizer que as outras 4 ele acertou na lista de 10 problemas, então ele vai acertar também nessa prova. Ou pode acontecer de o professor fazer a prova com 2 das questões que ele errou. Então, isso quer dizer que ele vai acertar apenas 3 das 5, tá? Então, a gente tem que considerar esses 3 casos. Bom, como pode acontecer, né, muita coisa, a gente, ao invés de pensar em dividir em casos, contar todos eles, depois somar, vamos fazer pelo complementar. Então, a gente vai calcular a probabilidade de cair questões que o José errou e depois a gente vai subtrair de 1. Então, a gente pega o 1 e subtrai a probabilidade de ele não acertar as 5 questões. Consequentemente, a gente tem a probabilidade de ele acertar as 5, tá? Então, primeiro, de quantas formas diferentes esse professor ele pode selecionar 5 das 10 questões? Basta a gente fazer uma combinação de 10, escolhe 5. Porque a gente tem 10 questões e dessas 10 vamos pegar 5. Então isso aqui vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido pelo 5 fatorial. E aqui o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, note que eu posso simplificar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. 10 dividido por 5 vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. 8 dividido por 4 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aqui vai restar o 7. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Vezes o 7. Então, eu vou ter aí 4 vezes 9 vezes 7, ou seja, eu vou ter o 36 vezes 7. 36 vezes 7 vai dar quanto? 6 vezes 7, 42, vezes 4 desce o 2. 7 vezes 3 dá 21, com 4 dá 25. Então, 36 vezes 7 vai dar 252. Então, esse aqui vai ser o nosso espaço amostral, beleza? Agora, vamos calcular cada um dos casos em que ele erra as questões, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso, eu vou considerar que o professor vai selecionar a questão A, vai selecionar as questões C, D, E e F. Bom, observa que nesse caso aqui, o professor vai escolher apenas uma das questões que ele errou, tá? Então, a questão A, ela já está fixa, tá? Vai estar na prova. Então, a gente vai calcular de quantas formas distintas ele pode escolher as outras 4 questões, de modo que não seja uma questão que José tenha errado. Então, pensa comigo. Eu tenho as questões A e B que ele errou. Subtraindo do total, a gente tem 8 questões. Então, basta a gente calcular, né, uma combinação de 8 escolhe 4. Beleza? Então, vou fazer aqui, combinação de 8 escolhe 4. E eu vou multiplicar isso aqui por 2. Agora, por que eu vou fazer isso? Porque o caso em que o professor coloca a questão A e ele acerta as outras 4 é análogo ao caso em que o professor coloca a questão B e ele acerta as outras 4. Porque quando tem o A e não tem mais nenhuma outra questão que ele errou, ele vai acertar as outras 4. E quando tem o B, mas não tem o A,
então ele vai acertar as outras 4 também. Então basta a gente calcular uma combinação de 8, escolhe 4 e multiplicar por 2, porque daí a gente já conta para o caso em que tem a questão A ou que tem a questão B apenas, tá? Então aqui eu vou ter, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, por 4 vezes 3 vezes 2. Então, novamente, a gente pode simplificar, né? Aí, ó, 8 por 7, ou melhor, 8 por 4 vai dar 2. 6 por 3 vai dar 2. Aí, 5 não dá para simplificar. E o 7 também não. Claro que vai restar um 2 aqui no denominador. Então, a gente corta esse 2 com esse 2. Daí fica, ó, 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 7 dá 70. Só que eu tenho que multiplicar esse 70 por 2. Então, vai ficar o 70 por 2, que vai dar 140. Beleza? Agora, a gente vai para o caso em que o professor ele faz uma prova com as questões A e B. Ou seja, vai ter as duas questões que o José errou, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, um outro esboço de uma outra possível prova. Então, vai ter as questões A, vai ter as questões B e vai ter outras 3 questões quaisquer que eu vou chamar de C, D e E. Então, agora a gente vai calcular uma combinação de 8, escolhe 3. Porque se tem a questão A e B que ele errou, então obviamente ele vai errar de novo, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, combinação de 8, escolhe 3, tá? Então vai ficar, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido pelo 5 fatorial, pelo 3 vezes 2. Então, simplificando o 5 com o 5, aí o 8 com o 2 fica 4, o 6 com o 3 fica 2 e o 7 continua sendo 7. Então eu vou ter 4 vezes 2 que vai dar 8 e 8 vezes 7, isso aqui vai dar exatamente 56, beleza? Então agora o nosso problema já está praticamente completo, né? Porque, ó, a gente viu lá no primeiro caso que a chance de ele errar é de 140, né? De errar uma das questões. E aqui 56. Então a chance de ele errar, não acertar, na verdade, as 5 questões é de 140 mais 56. Ou seja, é 196. Então, pelo complementar, a probabilidade de ele acertar todas as 5 questões vai ser o quê? Vai ser o 1 menos a probabilidade de ele não acertar as 5 questões. Ou seja, o 196 dividido pelo 252. Então agora basta a gente resolver essa nossa subtração de fração, tá? Então como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar o 252 menos 196 dividido pelo 252. Beleza? Então a gente faz aqui, ó, 252,196. Bom, 12 menos 6 dá 6. Aqui vira 4, então vai ficar 14 menos 9, que vai dar 5. Então vai ficar aí 56. Isso aqui vai dar então, ó, 56 dividido por 252. Bom, a gente pode simplificar aqui por 2, né? Que vai dar 28. E 250 por 2, ó, 250 por 2 dá 125, dá 128, né? Se eu não tiver errado aí, dá 128. Não, dá 126. 126. Bom, simplificando por 2 de novo, a gente vai ter aqui o 14. E 126 por 2 vai dar... Deixa eu pensar um pouco aqui. Bom, vai dar 120 por 2 dá 60... 63, tá? 63. Nota aqui, 14 e 63, ambos são múltiplos de quem? De 7, né? Então, 14 por 7 vai dar 2. E 63 por 7 vai dar... 63 é múltiplo de 7? Deixa eu ver, ó. 49, 56, 63. Então, ó, 7 vezes 7, 49. Aí, 7 vezes 8, então é 9, tá? Aqui vai dar 9, beleza? Então, a probabilidade é 2 nonos, tá? Só que se você faz alternativas, você não tem 2 nonos. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que realizar essa divisão.
Só que se você tiver um pouco de malícia, você vai perceber que quando a gente tem um 9 no denominador, isso aqui ele é referente a uma dízima periódica. Por exemplo, se eu tivesse o 3399, isso aqui seria igual a 0,3333 e assim sucessivamente. Então, 2 sobre 9 é 0,222 e assim sucessivamente. Porém, se você não tiver essa sacada, você simplesmente pega lá o 2 e divide por 9. Aí a gente vai ter, 2 para 9 não pode, porque é menor, 0,0. 20 por 9 vai dar 2, 2 vezes 9, 18, resta 2. 0 de novo, vai dar 2, resta 2, 0, 2, resta 2, 0, 2 e assim sucessivamente, tá? Então a resposta aí é uma dízima periódica, ou seja, 0,22 com esse tracinho aqui em cima para indicar que é o período, tá? Então, a nossa resposta é, portanto, aí a letra B de Bhaskara, tá? Ufa, questãozinha.